Entrevista realizada com a senhora Catarina Lanferdini por André Luiz Ongaro no dia 23 de novembro de 2010, em Formosa do Sul, às 15 horas. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que a senhora falasse primeiro o nome completo. O meu nome completo é Catarina Maria Raquel Lanferdini. E a data de nascimento? Dia 22 de setembro de 27. E onde que a senhora nasceu? Em Rio Grande, né? Qual cidade? Evangelista. A cidade se chama Evangelista? Evangelista agora, era assim, ultimamente. Era entre casca e Evangelista, né? Bem assim. E o nome dos pais da senhora? O meu pai era Guilherme Raquel. E da mãe? Adelaide Danulin. E a senhora tinha irmãos e irmãs? Sim, bastante. Mas bastante, porque nós éramos filhos de duas mães, né? Mas nós éramos em 16 irmãos. E qual era a profissão dos seus pais? Agricultores. E a senhora, de lá, você mudou? Como é que foi? Sim, nós casamos lá, né? E passamos uns anos lá. Eu vim para cá de lá com 3, 4 filhos, né? E comecei a trabalhar aqui. Ele, primeiramente, trabalhou bastante. Ele trabalhou em bastante lugar. Só que nós ficamos sem serviço por causa que tinha queimado uma madeireira onde que ele trabalhava, né? E daí veio o Simonato e conversou e trouxe ele para cá, veio o serviço daqui, veio o lugar daqui, né? E ele gostou. E quando voltou, nós carreguemos bem. Colhi a roça que eu tinha, porque eu trabalhava na roça, né? Também lá. Eu tinha bastante comida de tudo, eu me fazia comida dentro de casa, né? E dali saímos de lá e viemos para cá, né? Sentamos na Formosa. Qual era o nome do seu esposo? Abron Lanferdini. Em que ano que vocês vieram para Formosa? Agora tu me apura, eu não me lembro mais. Eu sei que é 54 anos que nós viemos, mas não me lembro o ano que nós viemos, meu Deus. E a senhora tinha que idade? Eu tinha 30 anos. Eu completei aqui 30 anos. Porque nós viemos dia 22 de março aqui, e dia 22 de setembro completei 30 anos. E a senhora então foi de lá, daquele lugar do Rio Grande, Sim, direto para cá? Direto para cá. E como é que foi essa mudança? A mudança foi assim, que lá queimou a madeireira que o meu esposo trabalhava, né? E não era fácil para serviço lá, sabe? E ele me enganou também. Nós fomos enganados daquelas pessoas. Nós tinha dinheiro de sobra, né, assim. E ficava sempre na mão do patrão, né? E quando queimou a madeireira, nós não ganhamos mais nada, né? Então ficamos sem serviço. E daí o Simonato veio, ele pediu que ele queria vir para cá, que ele vinha com o sogro dele, né? Finado Augusto Piccoli. Então nós viemos para cá. Ele era do mesmo lugar? Ou sim, seu lá do mesmo lugar. Lá do mesmo lugar. Aí seu esposo trabalhou na serraria com ele aqui? Na serraria com ele aqui, diretamente. Na roça também, quando precisava ir na roça, andava na roça, puxar milho, puxar produto. E onde que precisava, né? E aonde que foi a propriedade de vocês aqui? Primeiramente foi do lado do cemitério para lá, que nós chegamos de noite, né? Bem entardecer, bem na noite nós chegamos para cá. Até nós pusemos na casa de uma outra pessoa ali, que moravam já ali. Depois fomos numa casinha que mal que nós cabia dentro, mas fomos bem, sabe? E vocês compraram terra aqui ou era do seu Era Simonato? tudo do Simonato, do sogro do Simonato, era depois o sogro passou para ele, né? Bem assim. E qual era o nome da família que vocês se hospedaram primeiro? Era, ai meu Deus, Piccoli. Ali não era da Oliva ali? Não, da Argenta Piccoli. Elas moram para São Paulo agora. Eles foram para lá. Ela tinha um pequeno dormitório assim, que ela recebia as pessoas que vinham comprar terreno, sabe? Que o sogro dela, que era o seu Augusto Piccoli, né? Ele era vendedor de terreno, então ela hospedou nós. Bem assim. E no dia seguinte nós fomos na casinha, né? Tinham dançado
no sábado e tenho tirado todas as repartições, sabe? Então eles arrumavam e eu lavava para depois entrar com a mudança, né? Na casa que Na vocês casa que nós entraram, fomos entrar, sim. tinham feito um bailinho, Bailão, né? bailinho, sabe? Primeiros anos tinha pouca gente, né? Tinha umas juventudes por ali, sabe como era? No meio do mato, né? E assim, é isso ali. Depois passei uns anos lá naquela casinha, depois veio o dono da casinha, que era filho do esse Augusto Piccoli, aí tivemos que entregar. Mas ele veio hoje e amanhã nós tivemos que sair de lá, né? E fomos morar num barracão onde que tinha estribaria de gado. Limpemos lá e entremos lá, até que o Simonato construiu mais uma casinha lá para nós, né? Depois nós escolhíamos os agricultores que vinham para cima para entrar no mato, para fazer casa e tudo, né? Nós dava até o agasalho para eles dentro da nossa casa. Bem assim. Nós passemos, né? Mas eu, sabe o que eu digo? Eu estava feliz naquela época, porque o que nós plantava se colhia. Bem assim. Tu podia plantar pouquinho que tu colhia bastante. E o que a senhora costumava plantar? Eu costumava de tudo. Verdura, e feijão, milho, batata, de tudo, né? O que era preciso para comida, assim, para a gente se alimentar, né? Eu tinha filhos, né? E quantos filhos a senhora teve? 6 em tudo, né? A senhora Já é podia falecido. dizer o nome delas? A Sueli, a Maria, e a falecida era a Lucia Helena, que ela já é falecida, né? E a Ivone e o Roberto. Assim. E o Renato, eu deixei o Renato no meio, mas que era do meio, mas enfim, dá a mesma coisa, né? Bem assim. É que ele está no mundo que eu não sei onde ele está. Não sei onde ele está aqui. Faz 11 anos já que não cheguemos mais, que não subimos mais nada. Bem assim. E desses filhos, 4 vieram do Rio Grande, né? Sim. Os outros aqui, Sim, né? aqui, os 2 daqui. E como é que era naquela época para, né, nascer as crianças, assim, tinha... Querido, se tu soubesse, em casa, filho de Deus. Tinha uma nona que vinha, que cuidava, né? E a gente se virava. E quem que era essa nona? Era na Zanetti, Genoefa Zanetti. Ela morou em Mato Grosso. Assim. Os primeiros que tinha alguma coisinha ali, né? Nós era como mais na roça, né? Mas eles moravam ali na vila, ali perto onde tem o Maracame, por ali. Assim. E ela seria parteira, né? Sim, ela seria parteira. Ela era parteira daqui. E o que ela ajudava, assim? Ela só na hora que nascia ou depois também? Na hora que nascia só, depois ela ia para casa, né? Daí, se tinha uma outra pessoa para mim, vinha umas outra pessoa me ajudar os primeiros dias, né? Mas se era para as outras, era sempre eu, querida. Catarina, tu me ajuda, Catarina, tu me ajuda, Catarina, tu me ajuda. Até os primeiros banhos para as crianças, na hora do parto. E passei, sim. E a senhora podia contar um pouco como é que eram esses cuidados, o que a senhora ajudava a fazer nas mulheres que tinham os neném? Lavar roupa, em primeiro lugar, dar banho para a criança, né? Fazer limpeza, tratar ela bem e fazer a comidinha para a mulher que ficava na cama, né? É isso. E quantos dias que elas costumavam ficar de cama? Ah, gente, não ficava muitos dias, cara. Porque era rápido também, não é que nem hoje, sabe? Bem assim, 2, 3 dias. Mas a gente não ficava direto, né? A gente ia, fazia os trabalhos, porque depois tinha a casa também, né? Também tinha as crianças. E assim, você passava. E os nenê pequenos tinham que ter algum cuidado especial com eles? Claro, sempre a gente cuidava muito com eles. A gente arrumava bem o umbiguinho dele, tudo bem direitinho, né? E tinha algum chá que eles tinham Com que tomar? certeza, com certeza. Bem sempre. E tinha aquele costume de enfaixar os nenê Sim, também? sim, sim. Mas não tudo mesmo, mas tinha uma parte da barriguinha do umbigo para não mexer, né? Para não abrir. Tinha que ter muito cuidado com o umbigo da criança. E em alguns lugares tinham o costume de
enfaixasse Tudo. os braços, as pernas. Tudo. Os meus primeiros mais velhos, Maria, Sata, depois eu disse, não, se a gente tem que matar um filho assim, já comecemos, né? Assim, mas bem assim. Só cuidar quando que a gente erguia, né? Para não usar os bracinhos, as perninhas deles, né? Muito cuidado, né? E nas casas, como é que era assim, o que tinha nas casas que vocês moravam? Querido, pouca coisa nós sentimos. Porque nós era pobre, sempre fomos pobres, né? Íamos de lá com bastante mantimento, coisas de móveis assim, a cama e o fogão, pia, uma pia daquelas pequenas, às vezes pia pendurada por fora, sabe, assim, aquelas pia que ia, o canazinho da água ia no coxo dos porcos, né, para os porcos, bem assim, muito perto de casa, né. E a água de casa, como é que fazia para A ter? água de casa, nós tinha sempre, a maioria tinha poço, né, nós tinha fonte boa para tomar água de casa, tinha fonte, água boa aqui. E puxava encanamento? Sim, pra não, cá? não, puxar com balde, claro, era balde. E para banheiro, assim? Para banheiro, cara, chuveiro? você fazia aquele banheiro fora, né? Você levava uma bacia grande para tomar banho, assim. Era isso. Ah, o banheiro com a bacia, né? Sim. Não chegaram até aqueles chuveiros que era uma latinha, Não, assim? furada? nós aqui não, porque depois chegou, então, veio essa bendita luz, né? Daí já comecemos assim, com aquilo. A senhora lembra quando que veio a luz elétrica? Querido, eu não vou te dizer nada. Eu sei que eu trabalhei para aquela luz elétrica, eu lavava roupa para 22 pessoas. Que era o pessoal que veio Que instalar, veio foi? instalar, que vinha com a rede, né? Até desse meu patrão também foi o meu filho também. Eles trabalharam bastante junto, né? Aqueles que vinham assim na rede, que vinham trabalhando e fincando os palanques, assim os postes, né? Espichando a rede, eu lavava a roupa para eles. Mas a senhora lembra que idade que a senhora tinha nessa época? Querido, eu não vou nem te dizer, porque eu sou bastante esquecida. Mais ou menos, olha o quê? Uns 40, 45 anos, com certeza, até mais, né? Até mais, porque penso, eu já estou com 83, né? Não é fácil. E não é fácil para mim me lembrar. Eu disse para o Miriam, não, Miriam, me fazer essa. Não, mas aí fala do que lembra, né? É, sim. E como é que era daí antes de ter a luz elétrica para... Aquelas casas? velhinhas, sabe? Velhinha de caroseira, você fazia um vidro assim, você botava dentro um paninho, você botava uma latinha assim, se apertava, né? E fazia, acendia aquilo. E velas mesmo, dessas velas que a gente compra bastante, quando você via que tinha gente, então você pegava a vela, né? Mas pra gente só, então, eu fumaciava aquela casa, meu Deus. Pensa só, quantas vezes que eu me lavei a parede da casa de noite, para não ver suja. Não é fácil, a vida foi puxada. A casa era de madeira? Madeira, pensa. Pequenininha também. Depois a última que eles me fizeram para lá, que depois nós fomos lá naquela casa, sim, fiquemos mais 2 anos, acho lá, naquela casa. Então era uma casa alta, nós tínhamos porão grande embaixo assim. Então quando que vinham os colonos que não conseguiam passar por causa da falta de estrada, né, foram no mato assim, eles construíam a casa lá longe, mas tinha só aquele pique, né, não passava caminhão, só carroça. Então nós dava o recurso embaixo no porão da gente, né, bem assim. Os alimentos, né, de que não tinha geladeira, como é que fazia? Querido, a gente se apurava naquilo lá. Mas nós tínhamos poço também, né? Então nós tínhamos uma casinha assim de véu, de coisa, né? De rede ao redor. Então nós colocava lá dentro e se soltava até perto da água assim, né? Ela ficava fresca, mas tu tinha que comer no outro dia já, né? Não tinha como esperar. Bem assim. Depois começaram os primeiros que vinham de longe, né? Colonos fortes, daí eles vinham com geladeira, né? Mas não tinha luz, né? Tinha, não sei como que eles coisavam também. Fora para os colonos, a gente pouco ia, porque eu tinha que trabalhar, né? E me cuidar da família, no começo não era fácil. Eu tinha uma deficiente até, né? Aquela que me faleceu era meio deficiente, ela passou a paralisia infantil, né? Com 18 meses, ela viveu 11 anos, gente. Né? Bem assim.
E a senhora podia contar como é que era um dia da semana de vocês, né? O que que a senhora fazia, o que que o seu esposo fazia? Contar assim desde manhã, assim, como é que era a rotina do dia a dia? Caro, levantar, arrumar a cama, aprontar um chimarrão, tomar um café e depois o meu marido, aquele que trabalhava na fita, quando eu trabalhava na serraria, então ele era sempre foguista, e de foguista passou para o pé de fita, né? Assim. E ele tinha que levantar cedo sempre. E quando que quando que nós fomos morar aqui, acho que fizemos 22 meses, ali com o Simonato no Chiqueirão, que eles tinham um Chiqueirão. Quando descemos de lá de cima, viemos ali porque a fita levaram para cá, né? Então ele trabalhava na fita. Mas tinham que ir no mato fazer tora, né? O dia que ia para fazer tora, ele tinha que levantar 4 horas, eu tinha que levantar e aprontar comida e fazer a comida para levar para o meio-dia, né? E assim ia passando. Aí levava almoço. Almoço, sim. Bem assim. E a senhora tinha que cozinhar de manhã Uma cedo? pensa de manhã, de noite. Né? De madrugada, né? A gente levantava de madrugada e vai embora. Às vezes é que fazia o pão de noite para ter no outro dia, né? Para dar. As crianças pensam, né? Quando tinha farinha, porque nem sempre que tinha. Por um tempo nós tinha, porque eu me levei bastante alimento. Eu me levei uns 6 bolsas de farinha de trigo. Era uma farinha, gente, que era branca, que precisava ver tirada do moinho, que quando saímos de lá, passemos no moinho e carreguemos no caminhão. Eu me levei 2 bolsas de arroz, né? Farinha de trigo, de milho para polenta, sabe, assim. E a gente fazia, né? Feijão, sempre. Daí o feijão eu me plantava, né, na roça, me colhia com uma simpatia, em cima de uma lona, assim. Porque nem máquina logo não tinha, né? Esse barulhão. Naquele tempo não tinha aquela máquina para trilhar, né? Aquelas trilhadeiras que dizem. Não tinha, né? No começo. Depois, quando começou a entrar os colonos fortes, daí começaram já a modificar. E aí, como é que a senhora fazia para debulhar o milho? Para debulhar, tinha que pegava uma lona assim, né? Botava tudo bem estendido e com água. Ah, é? Batendo no milho para debulhar? Sim, sim, sim. Mas e daí já e quebrava? O milho mesmo, o milho debulhava de noite com as mãos. O que a senhora falou que batia como O agora? feijão. O feijão. O feijão. E o milho debulhava com as mãos, né? O serão que nós fazíamos. Quanto serãozinho de tirar o couro, assim. Porque o Simonato pegava e vendia para semente lá para baixo, porque aqui é milho novo, né? Roça nova, dava um milho que eu tive ser. Então ele me levava lá, descarregava no paiolzinho, né? Eu durante o dia descascava tudo ele, tirava a palha do milho, né? E levava para dentro. Depois de noite se debulhava, então minha esposa também me ajudava. Caminhões carreguemos assim. Mas não era milho que a senhora tinha plantado? Não, dos outros? colono, sim. Não, nós não plantava muito. Eu não tinha força, né, suficiente para fazer tudo. Porque um dia uma me chamava lavar uma parede, outro dia outra ganhava neném, outro dia tu tinha que ir fazer outro teu serviço também, né? E eu não queria abandonar a minha safra. E criavam alguns bichinhos também? Sim, porquinho sempre, galinha sempre. Uhum. Eu fiquei muito pouco agora aqui, que não deixo mais, né, na cidade, não deixo mais. Mas senão eu sempre tinha meu porco para me matar, meu Deus. Até nós, quando fiquemos no Chiqueirão, ele comprava ração, né? E era eu que tratava os porcos dele. Daí eu procurava sempre de dar mais para mim. Ele ficava bravo porque os nossos engordavam ligeiro e os dele. Ai, meu Deus do céu, que é nada. Nem que vale. E o pão que a senhora falou, onde que a senhora assava o pão? No forninho do fogão. E vinha cada pão, meu filho, que tu visse. Ah, não tinha aquele forno de barro? Não. Forninho do fogão. E aqueles porcozinhos, pequeno também.
bem assim, eu colocava, lavava bem a latinha do fogão dentro, sabe que tem aquela lata dentro, fazia o pão, colocava em cima, deixava fermentar, quando estava na hora fazia tudo, olha, era pão gostoso aquele pão. Era pão puro, né? Que a senhora falou da palha do milho, eu lembrei que existe um pão que bota em cima da palha. Da palha, milho, então né? precisa daquele forno grande, né, que a gente coloca na palha. E senão nas brasas a gente fazia também. Nas brasas, né? Bem Como é assim. que faz na brasa? As brasas tinha aquele fogão, sabe, de chão assim, que fazia aquele fogo grande, né? Era que nem fogareiro, eles diziam, sabe, fogalé, não sei como que se diz. Aquele que é no chão, assim? No chão, aquela chapa grande, sabe? Mas não tinha chapa em cima, só as brasas assim, né? Tu fazia o pão, tu puxava pra cá assim, aquelas brasas, daí tu colocava em cima, dentro da palha do milho, tu assava um pão, coisa mais bem assim. A gente fez, eu passei de tudo também, meu Deus. Não é fácil, né? E já que estava falando de comidas, a senhora podia contar como é que era o costume? O que a senhora costumava cozinhar durante a semana e se no fim de semana alguma coisa diferente? Ah, durante a semana era feijão e arroz. Às vezes a gente matava uma galinha também, né? Bem assim, se fazia comida mais ou menos, mandioca. Mas a principal é arroz e feijão, né? E polenta a gente fazia bastante, porque o pão a gente tinha que segurar mais pro fim da semana, né? Porque não era fácil para comprar farinha. Porque aqui não tinha, né? Tu tinha que ir buscar fora, para Quilombo, se não Coronel Freitas, para lá, né? Quando o caminhão chegava, então ele trazia. Bem assim. E no fim de semana tinha alguma coisa diferente? Sim, às vezes então o Simonato, eles matavam gado bastante, que ele tinha, né? Então a gente pegava uns quilos de carne daqueles, fazia um pão fresquinho, comida diferente, né? Bem assim. É. E as crianças, elas foram na aula aqui na Formaz? Foram na aula. E onde que era a escola? A escola era ali no fundo da cidade, né? A professora vinha de lá do interior. Qual que era o nome da professora? A professora primeira que tinha ali era Adélia Pazin. E a Lides Comunello era a irmã do Mírio, aquele que tu tinha junto ontem. Assim. Elas vinham de a cavalo, bem assim. E naquela época, como é que era as aulas, assim, tinha muitas salas na escola? Como Não é que era? tinha, não, estavam tudo junto, bem dizer, né? Casas pequenas, escolas pequenas, né? Não era muito, não. Tinha bastante pesada, né? Bastante. Meu Deus, elas sofriam bastante, pelo amor. Sabe, são crianças meio assim avançadas já eram, né? E não obediente como tem muitos. Até avançavam as professoras, que nem tem agora na cidade grande, né? Tu vê o que eles fazem, né? Os alunos que vão na escola. É triste de ver em certos colégios, né? O que passa na TV. Mas e aquele aqui, será que também tinha algum problema às vezes? Não, até muito. Com os meus, foi uma vez que eles brigaram ali com os filhos do Simonato, sabe? Eles viviam junto, direto dia e noite, bem dizer, né? Sabe, sempre se cutucavam. Mas brigaram mesmo uma vez. Se rasgaram as camisas. E aí fomos lá e confessamos com o professor, né? E declararam tudo bem. Só que depois eles pararam, né? E aqui a questão da religião, assim, no município, como é que era? Tinha igrejas? Tinha uma igreja católica, né? Tinha, sim. Só que nós de lá de cima era difícil para vir na igreja, porque a igreja estava ali assim, onde que tem o taxista, ali para cima, apenas de lá no Bilino, ali para cima, assim, ali de cima. Então, nós vinhamos só quando tinha festa, às vezes, eles homens sim, eles vinham, mas que nem eu com as crianças, era difícil para carregar também aquela deficiente, né? Então, nós pegávamos no domingo de manhã, nós orávamos, nós rezávamos sempre o nosso terço, sempre, todas as piazadas de redor, e eu rezava o terço, eles me respondiam, depois cada um pegava o serviço. Quantas vezes que eu ia para fora depois ajudar, quando terminava o meu serviço, então eu ia ajudar para o nono, até meio-dia, a maioria eles ficavam em casa, né? Eles vinham só de tarde na cidade para cá.
E nós carregar de pedra a carroça, puxar para tampar os buracos para o caminhão entrar, né? Quantas vezes? E quantas vezes que eu fui caçar as toras, purar para dentro as toras na fita, né? Eles pegavam em 2 só e não conseguiam, né? Toras grossas. Então, meu marido me chamava, se eu estava em casa, e eu ia, botava os caixas embaixo. Não é fácil falar tudo. Não é fácil. E quando que construíram essa igreja que tem hoje ali no centro? Mas faz anos já, assim, faz anos já quando que construí. Daí sim, daí eu não perdia uma manhã, um domingo de manhã sim na igreja. Sempre, sempre, sempre. A gente enchia aquela igreja de um domingo de manhã, gente. Tinha sempre aquele, quando que não vinha o padre, porque vinham os capuchinos de aqueles, como é que se diz? Missionários, sabe? A gente dizia com aquela barbinha assim, né? Aquele vestido marrom. Eles eram de São Lourenço, eles vinham de a cavalo, né? Pensa bem. Quando eles vinham rezar a missa, então todo mundo vinha na missa, né? E eles vinham bastante, como é que era? Não vinha muito, uma vez por mês mais ou menos eles vinham. Olha lá quando que vinham bastante, né? Mas se não, na igreja também sempre tinha culto, né? Sempre eles faziam culto. Rezavam. Depois eu peguei, não deu ponta, eu tenho a filha que mora ali, então nós queríamos batizar a criança, né? Porque ela não tinha casado, ela estava junto com o marido dela, que até hoje eles estão juntos. Mas então me largaram, sabe, o pé. E não quiseram batizar o piá, a criança. Então nós saímos da igreja católica, mas coloquei na igreja evangélica, né? De qual que a senhora faz parte? Angélica, quadrangular lá em cima. E faz tempo que essa igreja está instalada aqui em Formosa? A igreja da quadrangular? É. Faz um bom tempo. Porque que está ali, esse pastor faz 15 anos. Nunca foi trocado esse. Mas tinha antes também, né? Mas antes eu não estava, né, na igreja, eu estava ainda com os católicos. Bem assim. Mas em 15 anos já passado que fui batizada, né? Agora me mudei aqui na Assembleia porque não consigo caminhar. E não tem como ir, olha minhas pernas como que tá. Depois me quebrei aqui em cima também, né? Depois que me quebrei a perna, me mudei para cá. E assim, aqui o pastor ele sempre vem me buscar com o carro, eles têm um carro, né? Mas ele mora pertinho ali. Assim, quando eles não vêm, eu vou a pé também. Hoje de manhã eu fui para a igreja, fiz a nossa oração na igreja, né? E fui a pé. Mas devagarinho, sabe? Uma daqui era em cima e longe. Aí o pastor lá ficou sentido, né? Mas vai fazer o quê? Se a força não dava mais para ele. Assim. E mais antigamente, né, que o seu marido trabalhava na serraria e tal, e nos fins de semana, tinha algum costume de fazer alguma coisa para se divertir? Mas claro, eles tinham bocha, tinham baralho, eles vinham sempre aqui na Formosa, que tinha uma bodega, né? E ali eles passavam o dia. Tinha assim, passavam o dia e vinham para casa bem. Eles gostavam um pouco de levantar o cotovelo. Mas nunca faltou uma hora de serviço, sabe? Nunca. Só mesmo os últimos anos mesmo que ele se entregou, 4 anos que ele se entregou, que ele não conseguia mais andar, né? Mas se não, ele nunca faltou serviço. E as mulheres também tinham algum costume de passar tempo no fim de semana? A gente se reunia numa família, se tomava chimarrão de tarde, mas as mulheres, a maioria trabalhava, né? Fazia todos os trabalhos para a segunda e para o serviço fora, né? Bem assim, lavava roupa, remendava, porque tinha que remendar naquela época, né? Não sei se tu sabe o que quer dizer, sabe? Pois é. E eu remendava para os outros também. Meu Deus. Às vezes vinha bolsa assim de roupa, de piazada para remendar. E não tinha máquina, só a mão. Só a mão. Se tu acredita que eu estou aqui.
E essa roupa que a senhora remendava dos outros, daí eles pagavam alguma coisa? Ou Às vezes trocavam? davam alguma coisa, às vezes até se queixavam, que não estava bem, às vezes. Nossa, não foi muita coisa, não. Eu não ganhei muita recompensa onde eu trabalhei. Não. Eu era muito boba. Eu não fazia preço. A gente era assim doada, né? A gente gostava de ajudar. Tu não ganhava recompensa, não. Ih, a recompensa era, ó, tinha às vezes que quantas lágrimas que a gente derramava, não. Fazer o quê? Eu entregava nas mãos de Deus e Deus fez, né? Bem assim, hoje eu estou feliz. A maioria daquelas pessoas não tem mais. Todas partiram, né? É isso que eu sempre penso. Porque Deus me cuidou muito. Muito, muito, muito. Eu estou feliz hoje. E como é que fazia para se alguém ficava doente, alguma coisa assim? Que se era mesmo que o caminhão estasse aqui, então o Simonato levava até Quilombo, né? E se não tinha um homem que era o Coser, ele tinha um jipão, né? Então pegava com aquele e levava até Quilombo, né? Não era fácil para os doentes. E como é que era o nome do hospital que iam lá em Quilombo? Esse mesmo que tem. O que é? Não me lembro mais o nome do hospital de Quilombo. Credo. Sabe que não lembro mais. Tem o que é o São Bernardo e o que é São Lucas. Isso, São Bernardo. São Bernardo, isso. Estou esquecida, sabe? Eu te disse, eu sou bem esquecida. E eu, tá louco. E tinha algum costume de usar alguma medicação caseira? Sim, muitos remédios caseiros. Muito, muito, muito. A senhora lembra de algum? Lembro bastante, bastante mesmo. Porque, olha, a gente tem a camomila, tem o coisa, como é que se diz? A badana, tem tanta coisa, bem assim. E daí, também como é que se diz? A ruda. Deve ter um pezinho lá atrás, aquela ruda lá, bem escuro. Aquele pezinho lá atrás daqueles flores lá, malemar que se vê. Aquele lá é um remédio. Um remédio para recaída de mulher, sabe? A camomila é aquilo lá, tu cozinha e tu faz uma massa, tu coloca na barriga. Eu salvei uma mulher, mãe de gêmeos, sabe? E ela, coitada, tinha bastante filhos. E quando ela teve os filhos, ela teve em casa também, coitada, e ela sofreu muito, né? Bem assim. E, cara de Deus, parou tudo, né? Assim, ficou tudo bem. Então, daí, aquela mulher, sabe? Deus e eu, né? Eles vieram me chamar urgente e eu fui correndo, porque nós éramos vizinhos, assim, sabe? Era muito longe um pouco daqui, assim, eu estava ainda trabalhando lá em cima. Me disseram, meu Deus, eu disse, Jesus, quando eu saí de casa, eu disse, porque a gente nunca esquece de Deus, né? Eu clamei, eu disse assim, me dê um caminho, me ajude a colher alguma coisa para mim fazer, né? Porque eu sabia o motivo, né? E eu juntei aquelas ervas, eu fiz um azeite bem quentinho, né? Coloquei um plástico assim. Ela ficou boa. Quando foi no outro dia, estava boa. E tinha 2 gêmeos, gente, um guri e uma menina. A gente fazia em casa, sabe? E hoje, você não tem médico, tu não cura. E tinha benzimento também, antigamente? Tinha bastante, bastante. A senhora conheceu alguém que fazia os benzimentos? Sempre tinha, em volta por tudo, né? Sempre. Tem também, hoje tem, que sabe. Eu também tive que ir embora, que não é só... Depois que a gente entrou no evangélico, né? Não é fácil. Mas eu fui aqui, eu tinha marocipília, sabe? Eu fui de 2 mulheres. Bem assim. Como é que chama isso? A Maria, coisa ali, Tressode, e agora eu não me lembro mais o nome da Rogoski, a nona Rogoski nós chamamos. Mas como é que era o nome do problema? Rocipera. Não conheço isso. É uma coisa que vem do osso por dentro e vem por fora, sabe? E quando começa a dor, tu nem sabe quanta dor eu passei aqui.
Olha aqui o meu pé como que tá. Hoje não tá mais vermelho. Olha só. Mas olha, não dá para mexer aqui. Isso aqui, tu tem alguma feridinha, vem aquela infecção, sabe? E na infecção entra aquilo lá. E aquilo lá, se tu não manda benzer, diz que não cura. E o benzimento ajuda? Ajuda. Se tu tem fé, ajuda. Tem que ter fé, né? É assim. Os pastores não gostam de a gente fazer isso aí. Mas eu fiz, me entreguei nas mãos de Deus, eu disse, vou orar e vou pedir também ajuda, né? Porque era dor, sabe? Já faz 15 dias que eu estava assim, que eu não conseguia caminhar. Não é fácil. E o último comprimido do remédio do médico eu tomei ontem. E pouco fez o remédio do médico. Não faz nada para aquilo ali. A gente tem que depender de outra coisa, né? E resolveu? Ajudou o benzimento? Resolveu. De ontem para cá eu tô boa. Tô boa, bem dizer. Hoje de manhã a gente passou aqui, a senhora tinha ido na Mas igreja. eu tinha na igreja, e até. Cheguei em casa cansada, né? Porque não é fácil. E tava um sol que... Mas o sol prejudica isso aí. Prejudica que tá louco. Mas era cedo de manhã, né? Eu disse, eu vou. Nem levei guarda-chuva, mas cheguei em casa, estava suada. Tinha um sol quente. E como é que era aqui na cidade a questão de comércio? Tinha algum lugar para comprar as coisas e tal? Sim, o Malacarne tinha comércio e também os Anite, né? Eles tinham um pouco de comércio. Né? Bem assim, eles atendiam bem a gente, né? Quando a gente ia. Depois começou o Simonato e vai indo, sabe? Entrou mais gente. Agora tem, que não tem quantia, basta dinheiro, né? Só chegar na cidade que... E naquela época, o que as pessoas precisavam comprar no comércio? Porque muito faziam isso. Mas muito faziam em casa, sim. Aí a gente comprava o açúcar, o café. Como ultimamente então eles começaram a trazer farinha de fora, né? Então a gente comprava alguns pacotes de farinha, assim. Mas se não, olha, feijão a gente fazia em casa, arroz a gente fazia, batata, mandioca, essas coisas, tudo, né? E fazenda que a gente comprava, assim. Mas se não, o resto... As fazendas é o tecido para fazer roupa? Tecido assim, mas o tecido, então, a maioria eles iam para Chapecó, né? Era mais fácil. Quando tinha o caminhão, então sempre controlava do estranho, né? E a senhora fazia roupa para os filhos? Eu fazia a mão enquanto eram pequenos, mas depois veio uma costureira, daí comecei a mão. Até ela costurava, depois eu que era fazer a mão, eu fazia a mão, aí ajudava. E ela tinha máquina? Tinha máquina, daí aquela já tinha máquina. Como é que era o nome dessa costureira? Era Diva Vargas. Bem assim, a primeira que veio. Bem assim. E muita gente mandava fazer roupa com ela? Muito, sim. Porque os colonos, sabe, não tinham tempo, né? Tinham que trabalhar. Então as mulheres sabiam fazer, mas procurava sempre a costureira, né? Para ser mais fácil. E era só ela que costurava? Só ela que, sim, só ela naqueles anos. Não era muito fácil, não. A gente remendava bastante para não mandar fazer, né? Bem assim. E para saber as notícias de fora, como é que fazia? Alguém tinha rádio também, né? Mas poucos tinham rádio. A gente se comunicava assim, quando entrava a pessoa, porque sempre tinha gente que chegava, né? Sempre vinha em visita, sempre de fora, assim. Então eles traziam a comunicação de lá, né? Bem assim. Que nem o Simonato, ele viajava muito. Ele puxava a madeira para o Rio Grande, para Porto Alegre, para aquelas bandas, né? E eles passavam lá onde que tinha a nossa gente, assim. Então a gente ficava sabendo. E o rádio, até ouvi falar uma história que teve uma época que botaram um rádio dentro da igreja, aquela mais antiga, para transmitir a missa. Para transmitir a missa. A senhora chegou a ver isso? Não, eu não cheguei a ver aquilo. Os primeiros, não, 2, 3 que estavam, né? Porque já tinha poucas de pessoas quando eu vim. Mas assim que... É o seu Rocco Gregoldi? Isso, eles já estavam aqui quando nós íamos, pode ser. Vinham de fora, né? Colocava para a gente assistir, né? E a família de vocês
também teve rádio? Nós tivemos rádio, sim, bastante vezes. E tinha algum programa que a senhora gostava de escutar? Que era A preferido? gente sempre gostava de escutar, eu gostava de escutar muito, o que eu gostava de escutar era a palavra do missionário de Chapecó, né? Que a gente adorava aquilo lá. E também aqueles hinos de Tonico e Tinoco, aquelas canções, sabe, bonitas. A gente sabia de cor, né? Mas a gente gostava de escutar, de assistir, né? Bem assim. A gente lembrava porque onde que nós morávamos já tinha aquilo, né? Tinha um irmão do meu marido que ele tinha o rádio. E ele telefonava lá para o Tonico e Tinoco em São Paulo, eles que mandavam os hinos que ele queria, né? As músicas. As né? músicas. Bem assim. E quando acontecia algum problema de roubo, de briga, tinha alguma polícia aqui no Tinha o município? subdelegado, né? O subdelegado era o Nuno Zanetti, um tempo ficou o Simonato também, o Coser, o feriado Dilmar Coser também, eles trabalhavam com isso. E o que fazia Eles prendiam se dava tempo, né? Mas eles prendiam e amarravam na chincha do cavalo e levavam para o quilombo. Se eram daqueles bravos, né? Que não se entregava, dava tempo de pegar, eles tinham que se defender, né? Tinha gente brava aqui nos começos, claro. Não muito ladrão, mas tem gente que gostava de bater nos brancos, né? Gostavam de bater. Gostavam de bater nos brancos, mas eles não eram brancos? É, eles eram morenos, né? Aqueles bravos, sabe? Aqueles meio coloridos, dizia meu pai. Bem assim. E por que será que isso acontecia? Sabe ela, porque eu acho que eles tinham medo que os colonos que entrassem, que tomassem a terra de certo, né? Porque eles eram assim, não tinham terreno, né? Eles faziam aquele baraco, aquele acampamento assim, e trabalhavam, derrubavam mato, implantavam e assim. Muitos ficavam só para intruso, né? Eles não tinham comprado terra. Imagina, esses ali não compravam terra. E esses já estavam antes de chegar Já ao... estavam, sim, antes de nós chegar, né? Eles já estavam. Tinha muitos, tinha bastante, assim, pedaço de mato cortado. E depois também, depois quando começou a entrar os colonos, assim, forte, né? Quantas vezes que tiveram de correr. Esses da Lariva aqui em cima, os dois falecidos, entrou 2 pessoas, mas diz que quase mataram. Bandido, assim, né? E depois até o nono mesmo, ela se escondeu, a nona, com os piazadas pequenas, né? E o nono fugiu entre matos e matos e matos e pique e foi sair em quilombo. Não foi fácil, não é fácil, não era, os primeiros anos era perseguido, bastante. Mas depois começaram a se despertar os brancos também. Quando chegava uma turminha daqueles, eles se preveniam, né? Quando eles começavam com alguma coisa, tinha o subdelegado e os outros, né? Que davam pato. Então, ou eles escapavam, ou apanhavam também. Eles brigavam mesmo? Brigavam, sim. E se prendiam, olha, eles fizeram limpar a praça ali no fundo, porque tinha só toco de árvore, de mato, né? Mas tinha um delegado que era brabo, era um... Ai, meu Deus, agora... Até ele já está morto também aqui. Agora não me lembro mais. Mas ele pegava e botava no na picareta e na enxada, na foice, e ele mandava limpar. E quando foi no fim, limparam a praça. Não é bem assim, não. E o pessoal costumava usar armas? Sim, Né? sim. Imagina, aqueles caboclos estavam tudo armados. Tinha aquele facão, sabe? Brilhava com o sol. Eu enxergava de longe, quando que se pegavam umas pessoas assim, eu nunca estava, mas o nono, ele sempre estava sempre em volta, né? Eu sempre estava em casa, porque os filhos aí aonde, né? Mas ele assistiu uma vez uma briga de 3 caboclos contra mais 2, 3, não sei o que tinha. Mas saiu o couro da cabeça assim, gostando. E aqueles
caboclos gostavam muito de nós. Deus o livre, nós tínhamos um compadre até com eles. Era um tal de Belisário, eles diziam. E ele foi outras pessoas que quis surrar ele, né? Porque ele gostava dos italianos. Ele tomava o lugar do italiano, defendia o italiano. Aquele que ele tinha três irmãos. Como que eles cuidavam dos gringos daqui? Porque eles se criaram junto com gringos, né? Assim. Tá louco? Aquela vez, coitado, eles comeram fora quase tudo, saber que eles deram para se salvar, né? Para cuidar da vida deles. Eles deram para não deixar os outros bater, né? Aí ele tá louco. Depois tiveram que ir para São Lourenço, eles comeram, levaram, foram na cadeia também, coitados. Nós ficamos com dó deles. Depois voltaram, então eles vieram lá mais para o nosso lado morar, porque eles moravam ali, perto ali de cima. Depois eles vieram para lá. Mas que eles me deram comida, coisa arada assim de horta para as crianças. Eles gostavam das crianças, eles tinham bastante criança, né? E eles vinham com uma cestinha assim, eles vinham trazer, eles descascavam, ele tinha aquela cana de açúcar, né, que eles fazem, aquela cana. Então ele descascava uma cana inteira assim, cortava tudo pedacinho e levava para mim, as crianças botavam na cesta. Oh, que benção daquela gente. Eu não posso me queixar, eu fui muito ajudada. Muito. Bem assim. É por isso que eu acho que hoje estou aqui, né? E aonde que morava esse pessoal, assim, caboclo, que a senhora falou? Fora, aqueles bravos? É. Fora, para o Matom, né? Eles vinham, às vezes, de São Lourenço, eles vinham lá que é do Tordinho, não sei da onde, lá longe, eles vinham. Quando eles sabiam que tinha alguma coisa aqui, eles vinham, né? Um dia de festa tive 2 ali, eles se mataram os 2. Mas de certo tinha outro que matou, o primeiro um matou o outro, né? Depois o outro de certo morto não ia matar o outro. Nunca ia que nem aqui, bem ali na vila. Tinha a festa de manhã na igreja, da igreja. E o meu marido era para assar churrasco, ele veio cedo. Cara, o dedinho não achou os 2 na estrada mortos. Os cachorros que comiam sangue. Ele correu, chamou a polícia, chamou o delegado, eles foram bem. Aí pegaram-me, fizeram, acharam umas tábuas, fizeram os caixão cada um. E já, no outro dia já tinha aí os parentes deles. Então mandaram os parentes que se interessassem que fosse já para casa. Eles queriam ficar na festa, mas aí não deixou. Tiraram já dali, se compraram churrasco e foram embora. Mas nem sei de onde é, porque eu nem vim para baixo. Tá louco. Ai, meu Deus do céu. E a senhora falou ali dos caixão e tal, como é que era antigamente para fazer quando morria alguém? Como é que faziam para enterrar e tal? Eles faziam os caixões assim, colocavam dentro e levavam para o cemitério, né? Que nem esses que não tinha, Deus não tinha nada, né? E assim, colocavam num canto do cemitério, assim, onde a terra não era dentro, diziam. Assim os faziam, né? Mas e os outros daí, os italianos, como é que faziam? Os outros sempre se fazia, a gente comprava o caixão, fazia o caixão quando que não tinha onde comprar, né, que era longe, a gente fazia mesmo, tinha alguém que sabia sempre, né, tinha umas pessoas que fazia bem e colocava e tudo bem, né, forava ele com pano assim dentro, como aqueles que a gente compra hoje, né, assim fazia, ficavam de pé a noite toda até as 24 horas, né, no outro dia. E assim, fazia culto, às vezes vinha até padre, conforme as pessoas, né? Senão a gente levava para o cemitério. E os caboclos tinham um costume diferente de fazer enterro? Sim, diferente, né? Porque eles não faziam que nem a gente fazia, sabe? A senhora chegou a ver talvez algum enterro? Aquele meu compadre lá que eu estava dizendo também, aquele foi feito que nem se fazia para nós brancos, a mesma coisa. Né? Mas muitos assim, eu não andava muito fora, sabe, assim, porque a gente com criança pequena, depois era até perigo, né, essas coisas.
morava longe, o nono não deixava nós, com as crianças assim, ver essas coisas também. Ele só enrolou aqueles dois lá que tinha encontrado na rua, botaram umas cortinas velhas lá do Simonato, até o Simonato que era meio subdelegado, eles enrolaram ele e botaram no caixão, já mandaram para lá. E a senhora falou das festas, né? Qual que é a festa aqui do município? São Cristóvão, né? O padroeiro é São Cristóvão. E como é que é no dia que tem essa festa? Qual que é Meu o Deus, é costume? um dia lindo, né, o pessoal? É churrasco e festa, e missa, e procissão, sabe? Tudo bonito, bonito, bonito. Depois, daí eles fazem aquela procissão dos carros, sabe? Tudo bem direitinho. Quero que tu visse que coisa mais linda, organizada que eles fazem. Muito bonito. Muito bonito. Depois vem o padre, ele dá a bênção em cima da igreja, assim. E tem mais alguma festa da comunidade? Ele tem duas festas apropriadas que eles fazem. Eles fazem o dia de São Cristóvão e eles fazem o dia que é o dia de São Roque, eu acho que é. Que eles têm a imagem na capela dentro da igreja. Fazem. E o dia de São Roque seria qual dia? Ele é dia 16 de agosto, o dia de São Roque. Parece que é assim. Que é sobre as criações, sobre as doenças, sobre tudo, né? Que eles dão a bênção nos pães, nas coisas, para levar para casa, no sal, né? Para dar para as criações em casa. E tem festa também nesse Sim, dia? eles fazem festa, churrasco, como sempre. Esses dias eles fizeram a festa como é que se diz? Da comunidade, né? Assim, da união das famílias, né? Assim, fizeram ali, assim, faz pouco, mês passado. Se uniram todas as famílias, cada um levava uma comida, foram tudo ali no pavilhão da igreja, fizeram festa o dia todo. E o fim da festa, então, fazem baile, né? E os bailes antigamente, como é que eram? Era bonito os bailes de antigamente. E que hora começava? Como é que era? Sempre 8, 9 horas, não é que nem agora, é 11 horas, meia-noite, né, que eles começam. Não, sempre cedo. E tinha que pagar ingresso Sim, para ir nesse tinha que baile? pagar ingresso também, sim. Rapaz, moça, todo mundo pagava? Todo pagava, sim. Pagava. E tinha música Tinha daí? música, Como é que bem era? os gaiteiros de longe, sabe, assim. Às vezes só botam agora, que eles botam só aquela coisa, aquele instrumento, aquelas coisas lá dentro, que só barulho, né? Mas não. Tantas vezes que veio o Teixeirinha, aquele falecido Teixeirinha, veio também aqui tocar. Bem assim, que eles tocavam bom. Eles vêm de Porto Alegre, não, eles vinham, coisa de fora. Bem assim. O Teixeirinha, aquele é do Passo Fundo É, lá? de Passo aquele Fundo, ele. Tocou aqui também? Sim, ele tocou aqui. Eu também fui àquele baile. Fui assistir. Eu nunca dancei na minha vida, mas eu fui assistir. Era bonito. Deus o livre. E por que a senhora não dançava? O meu finado pai nunca me deixou pisar em sala de baile. E nunca aprendi. E depois nunca mais fui também, né? E o meu falecido, ele dançava, era sempre o primeiro que começava quando ele estava balinho. Ele sim, ele não perdia. Mas eu não. Ultimamente, quando eu comecei a levar as meninas, porque eu não tomava, então elas não queriam ir com o pai, né? Então eu ia eu junto, mas senão, sempre em casa. Mas daí como é que ele fazia para dançar? Se ele dançava e a senhora não? Ele dançava com as outras, né? Sim. É assim. Tem sempre aquelas que gostam de dançar, né? Sempre tem. Que nem agora também com os idosos. Eu vou assistir lá nos idosos, mas eu não danço. Mas os idosos, todo mundo dança. Tudo, tudo, tudo. É até bonito de ver. Bem assim. E a senhora já ouviu falar de alguma, talvez aqui em Formosa, alguma história assim de antigamente que contavam, tipo uma lenda,
alguma história de assombração, alguma coisa diferente, assim, fora do normal? Eu não posso contar. Mas Deus ele fazia um fingimento que parecia que não era verdade que existia, mas as pessoas iam, se esperavam na beira da estrada assustar aqueles que iam para casa, tchuco. Ah, é? Acontecia isso? Acontecia, sim. Acontecia. Até velas acendiam à beira da estrada para assustar os tchucos. E isso faziam nas noites de fim de semana? De assim, semana, na maioria no sábado de noite, quando eles iam todos na bodega, né? Todos bebiam, todos faziam festa, né? E daí, quando eles enxergavam que os bêbados fora para Coluna, assim, eles iam para casa, e tinha muitos que iam de a pé, né? Então, o pessoal iam primeiro, eles botavam uma vela assim, acendia a vela, para assustar. Uma vez fizeram para o meu marido, lá nós morávamos do lado de lá, eles arrancaram 3 pés de milho assim, no meio, colocaram bem arrumadinho no meio da rua, no meio da estrada, né, que ele vinha passando, e colocaram um lençol em cima assim, parecia uma pessoa, né, lá parada. E quando ele viu assim, ele não era burro, ele desconfiava, né, para fazer para o meu marido, Deus o livre, não fazia uma nem, olha, se for escolhido mesmo. Diz que ele juntou uma pedra e começou, bam, bam. Diz que com 2 pedradas derrubou tudo, né? Daí ainda levou para casa lençol. Mas a maior festa foi no outro dia, foi aquilo. Meu Deus do céu, gente. Quanta risada que eles deram. Ele não tinha medo. Eles iam embora. E mesmo eu era mais medrosa de ir embora de noite assim, eu não gostava muito. Eu só ia na igreja. E tinha costume de fazer o serão, o filota? Sim. Eles iam de casas em casas assim, que nem hoje tem. Olha, essas famílias aqui para baixo, sempre tem. Eles vão um dia, numa noite vão numa casa, outra noite vão na outra. Você levava pinga e assim, baralho velho, né? No começo, logo que nós viemos de mudança, vinha a rapaziada lá em casa. Que não tinha casal assim, idoso, eram todos gente nova, né? Que a gente tinha os filhos pequenos. E tem umas filharadas parentes do Mírio ali, aquele lá que veio junto. Meu Deus, aqueles vinham, pelo amor de Deus, vinham lá na nossa casa, era como vinham na casa deles. Daí eu preparava, uma noite que preparava um brodo, outra noite que preparava pipoca, outra noite fazia batata doce, cozinha. E eles cantavam e tocavam, né? E a gente ficava lá assistindo, vai fazer o quê, né? Eu não gostava daquilo lá. Gostava, ele sempre gostou. Eu sempre gostei de música, de ouvir música, cantos assim também. Eu sempre adorei. Eu tinha 7 irmãos, 7, 8, não sei. Estavam todos eles músicos de igreja, cantor de igreja. Eles iam passar a igreja, bem assim. Eles ajudavam tudo na igreja. Ele era coral mesmo, eles cantavam missa quando tinha o padre que tinha missa, né? Eles cantavam a missa, só para ver coisa bonita. E assim. E tem alguma música que a senhora lembra de antigamente que a senhora gostava? Eu teria, mas eu agora, para me lembrar tudo, você tem um outro que canta, eu te canto, mas assim, de cor sozinha é difícil. Perdi bastante, perdi muito. Mas eu cantava, que tá louco. Hoje de manhã cantei um hino na igreja. Outra mulher disse, mulher, mas não sabia que tu sabia cantar. Sei sim, eu disse. Mas já a gente fica parado mais, né? Mas tá bom. E se tiver mais alguma coisa que eu não perguntei, que a senhora lembra, que gostaria de contar? Mas o que eu vou dizer ainda? Quando chegaram aqui, tinha famílias que já estavam morando em Formosa. Tinha a Argenta Piccoli, tinha o Pissaia, tinha o Lavarena, aquele lá que tu foi lá, aquele. Tinha o Zanetti, tinha o Malacarne, aqui dentro da cidade. Depois colou no meio do mato, assim, onde eles compravam terra, daí tinha aí, né? O mais aqui,
tinha mais uns outros por ali, mas não tinha muita, né? Assim. E como é que era a paisagem? Assim, tinha muita árvore, muita Sertão. coisa? Sertão, aqui era sertão. Queria construir, tinha que cortar o mato. Mas fui cortando, né? Eu ajudei também com meu esposo cortando. Nós fomos morar do lado de baixo, lá do lado de lá do posto de saúde lá. Nós tínhamos um angicom, queria que disse. E um domingo de manhã a Nono disse, vamos cortar fora aquilo lá, porque é perigoso de repente vir em cima da casa. Né? Mas era um baita, né? Uma planta. Eu comecei, eu disse não, eu não sou capaz. O cerote vinha só um pedacinho assim, pensa só. Era só assim. Daí apareceu um tal de Varga, que ele sempre vivia lá junto. Eu disse, pega aqui, Firmino, disse, toca aqui. Pegou ele, daí eles dois